E antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Como que você vê? O discurso do Peter, para ser bem sincero, demonstra um desconhecimento histórico. Eu sabia que ele ia mandar essa. Não tem outro jeito. Ai, cara, eu sabia que havia uma... O cara desconhece, eu não sei. Só pode ser uma piada isso mesmo. O que eu vou falar aqui agora, alguns podem até falar, isso já é um pouquinho demais, mas nós já estamos numa guerra até no Brasil, isso é uma guerra diferente. Eu sei que alguns já devem ter me escutado falar isso várias vezes, foi até o que eu falei com o Monark da última vez aqui no podcast, mas o brasileiro precisa entender isso. Nós estamos já numa guerra e a derrota significa um autoritarismo. Cunha mandou R$5. Estamos em tempos que os dados valem mais do que tudo. Chega a ser insano pensar que essas empresas não coletam nossos dados por interesses maiores. Abraço, Xandão. Cara, isso TMJ. a gente tá, eu já falei aqui na live, a gente tá vivendo numa guerra híbrida. A guerra hoje em dia de verdade é guerra no sentido das informações, tá? Se você for fazer assim em termos de proporção, 90% do mundo hoje é uma guerra híbrida. É guerra de informação mesmo, na coleta de informação, tá? O mundo tá, né, nessa desenvoltura aí, é mais pra esse lado o negócio. Informação pressupõe controle. A distorção da informação, a maneira como ela é utilizada, gera controle. Tudo, cara, tudo. A todo momento a gente vê isso daí acontecendo, tá? Tudo através de informações. Pra derrubar político, pra derrubar pessoas, governos, desestabilizar países. Tudo isso através do que? Mídia, propaganda, informação, fake news, instituições que propagam esses estudos aí que são fajutos, que a gente sabe. Mano, tem N coisas. N coisas. Eu não confio em nada. Deixo sempre meu microcomputador mutado e sempre tiro a webcam do PC quando não tô usando. Eu faço a mesma coisa, Ryuji. Vai que pega algum vírus, algo que tem invadido no meu PC. Não dá pra saber. E é isso daí mesmo. Hoje em dia, antes da gente confiar numa informação, a gente precisa pesquisar um pouco mais. Não é receber qualquer informação de qualquer lado e definir aquilo como verdade. Precisamos de um pouco mais de tempo, pesquisar um pouco mais. Uma ditadura absurda. Completamente absurda. Você enxerga dessa forma? Porque parece que o Newman enxerga as coisas que estão acontecendo tendo uma motivação organizada de... Peter tem síndrome de Peter Pan. Pra ele o mundo é belo, ninguém vai te passar a perna, todos são bons. Isso aí é o que eu chamo, por exemplo, de uma certa ingenuidade, entendeu? Não que isso daí desqualifica ele ou desqualifica a inteligência, ninguém é desqualificado por isso. Mas eu acredito que pra entendermos o mundo e pra vivermos até melhor, a gente precisa derrubar esse muro da nossa cabeça. Porque é natural de algumas pessoas achar que as coisas são boas, que tem uma função boa, que o próximo tá pensando no seu bem-estar, sabe? Isso é um pensamento ótimo. Só que, infelizmente, o mundo não é isso daí. Era pra ser assim, mas não é. A gente precisa ter uma sagacidade nesse sentido, entendeu? Pra não ser passado pra trás. Ingênuo é você acreditar que é a ingenuidade dele. Bom, aí se ele tá fazendo isso de maneira hipócrita, já não parte do meu critério de analisar. Eu tô analisando o que ele tá mostrando ali no vídeo. Eu não conheço o cara, né? Se ele tá sendo hipócrita, falso, se não é isso que ele realmente pensa e tá falando, aí é um problema dele. Eu não sei por que ele tá sendo falso, não sei o que ele tem a esconder. E nem me interessa também. Mas aqui eu preciso analisar o que o cara tá falando, né? Não posso ficar imaginando, mas acho que ele não tá sendo. Não, tô falando com base no que ele tá dizendo. Gente que é muito poderosa, talvez a elite global, e talvez seja por isso que o nome é globalismo, né? Porque é uma elite global. Eu tenho um problema com essa ideia de que existe uma elite globalista que cuida das coisas e coisas, então simplesmente porque essas pessoas não teriam capacidade de fazer isso. Olha lá, ó, tá vendo? O cara, ele não tem, ó, é óbvio, né? Acho que é mais do que óbvio, ele não é adepto dessa ideia. Pra ele não existe uma minoria que detém o controle da maioria. Vamos lá. O que eu vejo que está acontecendo é um fenômeno bem diferente. Eu vejo a seguinte forma, a informação descentralizada e distribuída, a internet, o fato das pessoas trocarem ideias entre si, isso representou um desafio para essa turma que está no poder hoje, para os socialistas que estão no poder hoje. O pessoal realmente sentiu acuado. Então o que a gente está vendo, esse autoritarismo todo, eu concordo, existe um crescimento do autoritarismo no mundo, a gente está vendo isso, na verdade, é uma reação dessas pessoas, né? Essas pessoas estavam vendo que
A população em si já não obedece à televisão, já não leva tanto em consideração o que é colocado em TV tradicional, em mídia tradicional, que sempre foi o que eles usaram para manter a população. Não, isso eu concordo. A televisão, eu já falei pra vocês, que foi o primeiro instrumento criado para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Mas com a chegada da internet, foi criada o quê? A tal da guerra híbrida. Esse que é o ponto. Digamos, Pai do Sérgio Sacana. Foi criado o Twitter, claro. Foram criadas várias coisas, né? Lógico. Vários tipos de ferramenta para controle de informação. Para disseminar informações, né? Não obediente, gado, né? Eles não têm problema com pessoas pensarem diferente. O problema é que eles querem que o pessoal fique controladinho, fique quietinho. Isso que eles perderam. Eles perderam esse controle sobre o pessoal, né? Ele já tem olha que coisa, né? Ele tem um ponto de vista contrário. Ele acha que o governo, assim... Ele acha que a instituição perdeu o controle sobre a massa. Cara, eu vejo totalmente o oposto. Hoje em dia, e eu já falei, eu sempre menciono pra vocês aqui o seguinte, a internet é uma faca de dois gumes, né? Você pode usar tanto pro bem quanto pro mal. Tem tanta informação, tanta coisa fajuta, e ao mesmo tempo tem informação boa e verdadeira, precisa, só que é uma minoria, que você fica perdido nesse turbilhão de informações. Então chega uma hora que você já nem sabe mais o que é o certo, o que é o errado, o que é verdade, o que é mentira. Tá aí o controle. Essa foi a grande chave que o sistema encontrou. Porque, por enquanto, eles não detêm o controle total da internet. Haja vista canais como o meu, como o do Newman, vários canais bons ainda falando sobre informações boas, verdadeiras, com embasamento. Beleza. Eles não têm o controle de quebrar isso daí, por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, eles têm o controle também de disseminar muita informação falsa. Justamente para desviar o pensamento da população, fazer com que a população pense de maneira equivocada sobre a maior parte dos assuntos. A televisão, eu entendo. Só é que aqui no Brasil a gente é mais atrasado. No Brasil, infelizmente, tem muita gente que acompanha a televisão ainda, mas eu mesmo nunca assisti televisão. Eu tô falando dessa televisão assim, eu nunca fui aquela pessoa que chega em casa e fica ligando televisão pra ficar assistindo, entendeu? Só assistia televisão quando era criança porque via desenho. Nunca fui uma pessoa que fica vendo televisão. Nunca gostei da televisão. Mas, assim, tem pessoas que ainda seguem essa, né? Tem gente que ainda chega do trabalho e liga a TV e fica lá vendo, né? Assiste. Faz disso uma rotina. A TV passa o que ela quer e não o que você quer ver, exatamente. Quando começou essa revolução das redes sociais, do pessoal discutir política em rede social, que começou ali em 2010, 2012, 2013, mais ou menos, pelo menos foi quando eu tomei contato com isso, né? Aí você percebe que tem um monte de gente que pensa como você. Foi isso que esse pessoal perdeu. Então eles perderam essa hegemonia do pensamento. O controle da narrativa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, quando veio o vírus, o que aconteceu? Eles quiseram usar isso para retomar o controle. Aquele controle que eles sentiram que perderam, eles tentaram compensar com o autoritarismo. Não é que tivesse um órgão centralizado mundial planejando. É idiotice pensar isso. Desculpa, eu não quero usar esse termo. Deixa eu... Não, tudo bem. O cara pode achar que isso é um pensamento idiota, mas não. Basta você seguir o dinheiro. Veja pra onde que ele vai. Quem é que financia as coisas, pô? Cara, eu já falei. O segredo pra você entender como funciona o mundo é seguir o dinheiro. O Brasil paga taxa de juros na casa do demônio, desvia uma quantia absurda de dinheiro pro sistema financeiro. Esse dinheiro vai pro bolso de alguém. E essa pessoa, esses banqueiros, essas pessoas de famílias que são trilionárias, que detêm o controle de, meu Deus, metade do mundo, essas pessoas têm poder. Por exemplo, quem manda na mídia? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 5 famílias que comandam a mídia inteira. 5 famílias. São 5 famílias que se reúnem num jantar, conversam entre si e combinam o que vai passar. Tá? Você vai pesquisar, você vai ver quem que manda na mídia, quem são as pessoas. As coisas não acontecem assim, ó, por obra do acaso, todo mundo participando, todo mundo tomando decisão, todo mundo com poder financeiro pra poder ter poder de palavra, pra decidir alguma coisa. As coisas não são dessa forma, tá? Não é uma democracia isso daí. Não é nada democrático. Mas tudo bem, né? Eu respeito o pensamento do cara. Ele pensa que não, ele acha que é idiotice você pensar isso. Eu não, eu pelo contrário, pra minha lógica, só leva a isso. Já tentei pensar de outras formas, mas eu sempre chego na mesma resposta, entende? Então,
fazer o meu termo. Respeitar ideias. Para respeitar as ideias aqui, para não ficar... É uma simplificação muito grande isso. O que aconteceu é que você viu um monte de gente com o mesmo interesse, um monte de político que estava se sentindo acuado, um monte de político que estava sentindo que estava perdendo o poder e quis usar a pandemia para isso. É o que o Lula falou, você viu a frase do Lula? Tamo junto, Tarsis. Ainda bem que a natureza criou esse vírus, não sei o que lá, para mostrar que precisa de Estado. O que o Lula falou foi, ele externou o que muito político estava sentindo. Então, eu vejo dessa forma. Mas você não acha que o fato de existir um grupo de pessoas e a relação entre elas não pode ter uma coordenação? Não, eu acredito que existam grupos que têm alguma coordenação. A questão é que você não consegue as duas coisas. Se você tem um grupo grande o suficiente para conseguir controlar o mundo todo, você já precisa ter uma estrutura monstruosa. Por exemplo, você pegar o Fórum Econômico Mundial lá do Klaus Schwab. O cara existe, existe lá, tem a estrutura do cara. O cara bota lá, ele botou lá o negócio do reset mundial, né, o grande reset econômico, aquelas coisas todas. E ele fala abertamente isso, ele não está escondendo de ninguém, não. Ele tem um monte de gente ligada a ele. O Trudeau é um cara, o Macron é um cara. Agora, o que eu acho que é uma ilusão é achar que essas pessoas são mandadas pelo cara do Klaus Schwab, que o Klaus Schwab, ou outras pessoas falam que é o Jorge Soros, enfim, o pessoal fica... não, o Macron faz isso daqui. Não, não é assim que funciona, entendeu? Eles não têm esse poder todo. O que acontece eles são... O George Soros, ele é um dos maiores lixos humanos que já pisou nessa terra. Ele é o cara responsável por desestabilizar governo, patrocinar campanhas políticas, ele tem mão metida nessa questão de feminismo, liberalização das drogas, privatização, por exemplo, da nossa Vale do Rio Doce. Ele vai utilizando do poder dele, do dinheiro dele, para adentrar nos países e ir tomando controle. Think tanks, exatamente. Isso aqui que eu tô falando é fato. Isso aqui não é uma piada. O cara, ele usa do poder de capital monstruoso que ele tem, porque ele é um agente do sistema total, para favorecer o próprio sistema. Então ele vai dominando os países através disso, com certeza, criando organizações, esse tipo de coisa. Grupo de influência. Eles têm influência no mundo? Têm influência no mundo. Eles podem mandar no mundo? Não, não podem. Não são eles que mandam no mundo. São agentes do sistema, que esse sistema sim manda no mundo. Existe um controle do que se passa. Não são eles que mandam. Eles são uma parte, eles são um tentáculo. É uma forma de tentáculo, entendeu? O que você acha disso? Eu concordo que é meio difícil uma organização conseguir realmente controlar o mundo todo, né? Mas eu não concordo que não exista alguém tentando. Como que você vê? O discurso do Peter, para ser bem sincero, demonstra um desconhecimento histórico. Eu sabia que ele ia mandar essa. Não tem outro jeito. Ai, cara, eu sabia que havia uma... O cara desconhece, eu não sei. Só pode ser uma piada isso mesmo. Olha, sinceramente, que porra é essa, mano? Vamos ver o que o Newman vai falar. Caralho, mano. Porque esse tipo de iniciativa já existe há séculos. Nós não estamos falando só do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é um dos braços. Os caras pensam que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é um, entre tantos. Na verdade, ele deriva de outros projetos. Exato. Cujo objetivo era a formalização de um governo único mundial, ou no mínimo, uma forma, um sistema político-econômico ao redor do mundo, onde as nações são dissolvidas, onde a soberania dos países já não existe. É derrubada. E pelo contrário, órgãos transnacionais. Sim. Organização trilateral, organização livre comércio, tem vários. Isso aí, cara, é uma coisa podre. O buraco, essa toca do coelho vai fundo. Tem um monte de coisa. ONU, União Europeia, exatamente. São vários. Vários. Como um exemplo é a ONU, mas para pegar um caso ainda mais esdrúxulo, que muito libertário eu sei que não gosta, OMS, certo? Você vê há séculos diversos intelectuais que não só acreditavam que um governo mundial era necessário, como lutaram para isso, certo?
Inclusive você vê isso no discurso dos próprios presidentes dos Estados Unidos, por exemplo. Jornalistas. Vocês lembram que eu já mostrei vídeos pra vocês aqui dos caras falando? Até o Lula já falou que o mundo tava precisando de uma nova ordem mundial. No palanque lá, falando pro mundo inteiro. Ignorância, pelo contrário, né? Eu poderia pegar diversos exemplos ao longo dos séculos de diversos, nem só intelectuais, mas até bilionários. Quando falam-se em Rockefeller, por exemplo, as pessoas já falam, Rockefeller. Olha o dinheiro, ó, pra onde que vai o dinheiro? Lá vem lá o cara fazendo, jogando uma teoria da conspiração. Por quê? Porque realmente existem agentes infiltrados que chegam e ficam jogando aquele monte de narrativa esquizofrênica do David Icke, que chega e fala dos lagartos e não sei o quê. Não. Vamos nos ater aos fatos Essa aí é a famosa fake news, né? Pra desviar a atenção. concretos. Sim. E quando nós fazemos isso, nós vemos o próprio David Rockefeller, que chegou e falou, se você quer me culpar em querer fazer um governo único mundial, eu então sou culpado por mas isso. olha só, querer fazer um governo mundial, essa ideia sempre existiu. Sempre existiu e é um projeto que eles lutam até o momento atual. Não, e se você parar pra pensar, é uma coisa que vem acontecendo, sim, né? Sim. Vocês estão entendendo que esse cara tá querendo... Primeiro ele negou a tese, agora ele fala que entende a tese, que acontece e que os caras tentam... Eu não consigo entender essas coisas. Ou o cara aceita a tese, ou ele não aceita e explica por que ele não aceita e acabou. Agora não. Não, eu entendo, existe, mas caramba. A ONU, por mais que ela não tenha jurisdição sobre o mundo, ela foi criada num contexto realmente de você ter alguma coordenação mundial entre os países. Sim. Ainda é uma coisa em termos de tratado, não é nada que seja coercitivo, né? A ONU ela não pode impor a vontade dela sobre os diversos países, mas essa ideia de ter governo mundial sempre teve mesmo, porque o pessoal parte do princípio que, poxa, você tem um país, tem a Constituição, por que não fazer isso mundialmente, né? Eu acho que é uma ideia errada, mas assim, a questão que você fala é assim, existem pessoas que defendem essa ideia? Existem, eu não tenho dúvida disso. E elas são poderosas? Algumas pessoas podem ter algum poder? Pode. Elas têm poder de mandar, de impor isso? Não tem. Não, com certeza eles não conseguem impor nada. E eu acho Os caras parece que eles chegam no ponto, mas depois eles voltam atrás. Como que os caras não conseguem impor nada? A gente tá vendo pra onde o mundo tá caminhando, ou só eu tô vendo? A gente vê que o mundo tá indo pra uma direção e cada vez mais as agendas estão avançando, a população tá mudando de comportamento, na maneira de pensar, os países sendo esfacelados cada vez mais, o Brasil é um exemplo, a gente vive aqui. Os caras têm influência real dentro dos países, eles mudam o destino das nações com isso. Mudam totalmente, pô. Eu acho Assim, difícil na de força, conseguirem. eles tentam- Eu acho difícil conseguir, tá? Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, para você impor um poder centralizado, você vai ter que tirar poder dos países. Exato, concordo. E já é o que aconteceu na Argentina, na África, na Venezuela. Aqui no Brasil tá acontecendo. O Brasil ainda não é totalmente, mas tá praticamente. O Brasil tá fudido. Os governos são vendidos, são corruptos, se venderam pro sistema financeiro. Tudo é um sistema harmônico funcionando de maneira coercitiva assim, a todo instante. Essas organizações criadas, elas servem pra isso. É como uma maneira, não é que uma organização sozinha vai derrubar o país, mas ela em junção com outras, através do tempo, através das medidas que vão sendo tomadas, elas vão pouco a pouco se apoderando das riquezas dos países, vão destruindo os governos. Isso daí eu vejo isso com uma clareza... Nossa, pra mim é muito claro isso. E hoje em Mas dia... não é isso que eles estão fazendo? Não é esse Exatamente. Olha lá o Monark, ó. Mas não é isso que eles estão fazendo? Então, o Monark ele tem a mesma visão que a minha, e o Newman, óbvio que também. Exatamente isso que eles estão fazendo. Não, eu sei, mas eles não vão conseguir fazer isso. Ah, tá. Eles não vão conseguir. Agora mudou. Então, na verdade, assim, o cara primeiro ele falou que essa ideia de um controle, de uma minoria controlando é idiotice. Agora não. Agora ele sabe que estão fazendo, mas ele só acredita que não vai conseguir. Pra mim, eu não tô entendendo, velho. Onde que esse cara quer chegar, então? Eu não sei. Aí, vamos ver. Ah, Mas tudo eles bem. não estão conseguindo. Não estão conseguindo. O que eles estão fazendo? O que eles avançaram nessa técnica? É só você ver no Canadá. Pelo amor de Deus, cara. Como assim? Bloquearam a conta de qualquer pessoa que doou. Uma decisão Os do Trudeau. caminhoneiros. Uma Hã? decisão do Trudeau. Que é Não foi uma
E outro... A decisão Que é controlado praticamente pelo Klaus Schwab. Bom, Controlado por quê? Vocês estão entendendo onde que é pega a ingenuidade do negócio? aí é segue que a nós agenda temos o dele. problema. Aí que nós temos o problema. Ah, tá. Agora vamos ver então. Qual que é o problema agora? O cara acabou de assumir que a parada acontece. Aí agora, quando o Newman cita um exemplo claro de um comandante de uma nação sendo controlado, servindo como testa de ferro para os interesses escusos, agora o cara... Não, mas agora veja bem. Não, tá, vamos lá. Entendeu? Eu não Você acha que não acredito tem que o Klaus relação- Schwab tenha a capacidade. Ele pode ter influenciado o Trudeau? Pode. Ele mandou o Trudeau, vai lá e faz isso. Sim. Não fez. Sabe por quê? É muito fácil você fazer isso com um político. Muito fácil. Muito fácil. Por isso que a maioria dos políticos são marionetes. Como que faz isso com político? Como que faz isso? É. Você pega um político degenerado, pedófilo, filma ele transando uma criança, pronto. Você tem Jeffrey Epstein. E não é à toa que... Cara, isso aqui, velho... Olha, isso que o Newman tá falando é a maior verdade. Por que que... Ó, agora eu vou lembrar vocês de uma coisa. Por que que o Dr. Enéas colocava como a principal qualidade de uma pessoa que se pressupõe virar presidente da República, chegar lá livre de qualquer amarra possível? Porque, em primeiro lugar, para você ser um comandante, guiar as pessoas, tomar conta de um país, você tem que ser o maior exemplo de pessoa. Você não pode ter rabo preso com nenhuma pessoa, você não pode ter cometido nada que te comprometa no sentido moral e ético. Por isso que eles viram marionete na mão do sistema. É muito simples. Esses caras não têm culhão, você tá entendendo? Pra mudar o jogo justamente por isso, porque são vendidos, né? Os caras são corrompidos, aceitam propina, rouba dinheiro daqui, pega dali. Não dá. O sistema sabe disso. Os caras conseguem controlar a vida dessas pessoas com base nisso, pô. Aí o cara, pra continuar sendo presidente, pra se reeleger, pra ter maioria, se vende. Porque ele já era corrompido antes. Tá entendendo? Jeffrey Epstein sendo só um dos, tá? Tem vários outros aí que só não foram expostos. Ele foi aí um alerta para as pessoas calarem a boca. Você faz esse sistema de chantagem e pronto. O político vai fazer o que você quiser. Quem que tava lá no avião do Jeffrey Epstein? Bill Clinton. Donald Trump tá lá em algumas fotos. Certo? Olha lá, olha o Trump aparecendo aí, ó. Cara, é tudo podre, rapaziada. É tudo podre isso daí, ó. A elite ocidental inteira. Então é muito fácil. É só você ter um serviço de inteligência capaz. Acabou. Então o Newman está argumentando que existe mecanismos de poder que conseguem formar grupos. O cara dá risada, tipo, de deboche, sabe? Como se isso fosse uma brincadeira. Mano, esse maluco, ele vive totalmente fora da realidade. Viu que o Itaú está financiando Esse barbudo a campanha aí. do 9 Dedos. É lógico. Não, peraí. Não é... Os bancos não financiam só a campanha dele, tá? Os bancos, eles financiam as pesquisas também. Cujo cara que lidera as pesquisas sempre quem que é? É o Lula. Isso é um absurdo, rapaziada. O Lula é um cara que jamais poderia sair da prisão sequer. Ele nunca teria direito de concorrer à presidência novamente. O cara é um bandido da pior estirpe. Cara, só de olhar o Lula participando de um debate, dando uma entrevista, me embrulha o estômago. Sabe o que é embrulhar o estômago? Você querer vomitar? Eu tô falando de verdade. Eu sinto mal-estar no meu estômago, porque isso é de um absurdo tão grande pra mim. Não tem sentido nenhum isso, rapaziada. Não tem sentido nenhum. É uma coisa de louco isso daí. Tem o rabo preso com esse serviço de inteligência. Meio que esse é o argumento, assim. Pois é, eu não vejo muito esse tipo de coisa em termos de evidência, né? Assim, que alguém pode ser chantageado, o político pode ser chantageado, pode. Já aconteceu em várias situações, né? Sim. Mas você tem duas coisas nesse caso. Primeiro que é difícil o cara manter essa chantagem por muito tempo, porque manter sigilo do negócio desse tipo é difícil. Olha o caso do Epstein. Qual que foi o problema do Epstein? Ele fazia sexo com meninas menores de 18 anos e pagava. E o que aconteceu? Durante muito tempo ele fez isso e não teve problema nenhum. Até que teve uma menina que depois cresceu e falou: ih, caramba, o que aquele cara fez comigo foi sacanagem. Uhum. Eu vou bater a língua nos dentes. E aí, se tiver um negócio desse tipo, teve uma vítima, teve alguém envolvido ali. Não. Assim, eu recomendo que você estude um pouco melhor a história do Jeffrey Epstein, porque Maria, que foi a que mais ficou famosa, ela foi ao FBI. Diretamente, ela foi no FBI diversas vezes. E aí começou a ser perseguida. Por quê? Porque os próprios diretores do FBI faziam parte desse sistema de chantagem. Mas é uma ilusão você achar que todo mundo lá dentro está no... É impossível esse tipo de coisa.
Em algum momento, alguma dessas crianças vai virar, ou a mãe dessas crianças, ou o pai dessas crianças, vai virar e vai falar, olha só, tá acontecendo isso assim, tá fazendo investigar, tem que investigar. Já aconteceram esses casos. Isso existe, mas não adianta. Isso não quebra o sistema. A coisa continua acontecendo da mesma forma. Até parece. Se fosse simples assim, se bastasse uma pessoa aparecer e falar a verdade e tudo, se corrigisse. Alguns não foram pra mídia exatamente... Vai votar no Kim Kataguiri. Excelente candidato. Oh, me respeita, irmão. Por favor. Pega seus R$2 de volta aí e vai fazer essa pergunta pra algum neoliberal aí. Por favor, cara. Mais respeito com o super. Por favor. Porque a própria mídia, mainstream principalmente, abafa esses casos. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, entre no canal da Whitney Webb. Ela não tem mais no YouTube porque ela foi banida. Chama Unlimited Hangout. Ela foi e entrevistou uma mulher que foi lá estudada pelo Jeffrey Epstein. Ela descreve todas as pessoas envolvidas, o que o Donald Trump fez com ela, como que o FBI traiu a confiança dela, dedurou ela, como ela foi perseguida e assim em diante, ameaças de morte. Então não é algo assim simples. Vai tentar expor, colocar a boca no trombone quando você está lidando com um bilionário, quando você está lidando com um cara que é uma pessoa com muito poder político ou até mesmo policial. Não é possível fazer isso. Rapaziada, valeu aí, todo mundo tá acompanhando a live. Solta aquele like aí pra quebrar o algoritmo. Bora. O Narczão tá lúcido, hein? O garotão tá lúcido. Tá voltando aí a lucidez do homem.